Olá, meus queridos aluninhos! Tudo tranquilinho? Vamos para mais uma questão do Enem de 2019. Questão 1120. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, né? Este aqui, o reservatório central, em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros. Então, nós temos aqui o raio interno do cilindro igual a 2 metros. Ok? E a altura interna igual a 3,30 metros. Então, nós temos a altura do cilindro, que é esta aqui, ó, ok? Equivalente a 3,30 metros, ou seja, 3,3 metros, tá? Muito bem. Então, pessoal, essa construtora quer ligar este reservatório central a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. Então, nós temos que o raio de cada um desses cilindros é de 1,5 metros e que a altura de cada um desses cilindros também é 1,5 metros. Fechou? Muito bem. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, tá? Conectados próximos às bases de cada reservatório. Então, esses canos aqui, pessoal, que ligam o reservatório central aos outros reservatórios auxiliares. Então, esses canos também são cilindros, correto? Tá? Vamos fazer aqui uma ilustração rápida dele, só para a gente ter uma ideia, né? Um pouquinho maior do que está ali no desenho. Então, pessoal, nós temos aqui uma ilustração deste cano que faz, então, a ligação aí do reservatório central com os reservatórios auxiliares. Nós temos que 0,10 metros é o diâmetro, então quer dizer que o raio é de 0,05 metros, ok? E que o comprimento deste cano, que é a altura do cilindro, 20 metros, beleza? Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles. Pelo princípio dos vasos comunicantes. Então, ok, pessoal, é um pouco de física junto aí, né? A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é... Muito bem, vamos lá. Então, gente, o que acontece é o seguinte, ó, nós vamos passar a água que está no reservatório central para os outros, né? Então, pelo princípio dos vasos comunicantes, né, pessoal, nós temos o seguinte, que esta água aqui, né, ela vai baixando desse reservatório central, vai baixando e aqui vai subindo no R1, R2, R3 e R4, ok? Nós vamos ter o seguinte aqui, nós vamos ter que a altura da água aqui neste reservatório central vai ser igual à altura da água nestes 4 reservatórios auxiliares, certo? Então vai encher aqui até que a altura da água em cada um dos reservatórios esteja igual à altura da água no reservatório central, tá bom? E essa altura nós vamos chamar aqui de H. Aqui, ó, nós temos que o reservatório pequenininho, o reservatório auxiliar, quando a água é transferida para ele, né, atinge também uma certa altura a água. Certo, pessoal? E que não é a altura máxima da capacidade deste reservatório aqui. Então, a água vai chegar numa certa altura aqui, tudo bem? Em todos eles. Então, pessoal, sabendo que a altura aqui do reservatório auxiliar é a mesma altura lá do reservatório principal, né? Ok? Do reservatório central. Então, nós temos que entender, pessoal, que vai ter água também aqui neste cilindro, que é este cano comunicante aqui entre os reservatórios, ok? Então, nós vamos ter que calcular primeiramente o volume deste reservatório central, o volume total dele, né? Como é que se calcula o volume do reservatório central? Ok? É a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a sua altura. Tudo bem? Então, nós temos que o volume do reservatório central vai ser π vezes o raio, que neste caso é 2 metros, então fica 2 ao quadrado, vezes a altura dele, que é 3,3.
certo? Então nós teremos aqui que o volume do reservatório central vai ser de 4 vezes 3,3, que nós vamos encontrar aí 13,2 pi metros cúbicos. Eu não vou substituir aqui o pi por 3,14 nem por 3, eu vou deixar o pi indicado. Vocês já vão entender por quê, certo? Então nós temos aqui, pessoal, que o volume do reservatório central é de 13,2 pi metros cúbicos, ok? Agora, pessoal, nós temos que entender o seguinte. Agora, pessoal, nós vamos calcular o volume do cano, né? O cano que liga o reservatório central ao reservatório auxiliar, R1, R2, R3 e R4, certo? Então vamos lá. Vamos calcular o volume deste conduto cilíndrico, né? Vamos chamar volume do cano de ligação, ok? Vamos deixar assim, tá? VCL, volume do cano de ligação. Então, eu já fiz aqui um esboço do cano de ligação, né? Uma coisa muito importante vocês cuidarem, né? Que foi dado o diâmetro, né? Dessa vez, ok? E então tem que dividir por 2 para obter o raio, né? Eu já fiz isso, já botei aqui, 0,05 metros, ok? Como é que se calcula o volume deste cilindro aqui? A área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, então é πr quadrado, novamente, πr quadrado, vezes a altura dele, né? Que nós temos aqui, que é 20, tá certo? Então o volume do cano de ligação, ok? É exatamente π vezes o raio, que é 0,05, ok? Elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 20 metros. Eu estou usando todas as unidades em metros, tá? Então o volume do cano de ligação aqui vai ser de 0,05, o π eu vou manter, metros cúbicos. Ok, pessoal? Beleza. Então, olha só. Como nós temos 4 canos de ligação, né? Nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. Nós temos que multiplicar, então, este volume aqui por 4 para saber o quanto de água fica dentro dos canos de ligação. Certo? Nós vamos obter aqui, multiplicando 0,05 π por 4, nós vamos obter 0,2 π. Este é o volume de água dentro dos canos, certo? Que isso não vai contar aqui para a altura dos cilindros, tá bom? Então o que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que pegar o volume do reservatório central e vamos diminuir o volume dos canos de ligação, ok? Então nós temos aqui o volume do reservatório central sendo 13,2 π menos o volume dos canos de ligação de 0,2 π. O que nós vamos ter aqui é um volume restante de 13 π. Ok, pessoal? Agora aqui é que vem o pulo do gato, pessoal, tá? Como assim pulo do gato, professor? Pessoal, como é que eu vou descobrir essa altura aqui, ó? Né? A altura que a água vai estar em cada um destes reservatórios cilíndricos, né? Vejamos bem, me acompanhe. Ok, eu copiei aqui o desenho ali de cima para a gente poder fazer os cálculos visualizando aqui o desenho, né? Ok? Então, olha só. Vocês concordam comigo que se eu pegar aqui, pessoal, o volume que sobrou de água aqui no reservatório central, mais o volume de água que nós vamos ter em cada um dos reservatórios auxiliares, tem que dar este volume aqui, ó, de 13 π. Porque aqui eu já subtraí o que tem de água dentro dos canos de ligação, ok? Então vamos fazer assim, ó. O volume de água que tem aqui no reservatório central, considerando esse Hzinho aqui como altura, tá? Beleza, então olha só. O volume do reservatório central mais 4 vezes o volume de um reservatório auxiliar tem que ser igual a 13 π. Vocês concordam com essa equação? É muito simples. O volume do reservatório central, que é o que ainda tem de água aqui dentro, né, considerando a altura da água, ok? Mais 4 vezes o volume de cada reservatório auxiliar aqui, considerando que a altura da água aqui é H também, que é o mesmo H aqui do reservatório central. Pelo princípio dos vasos comunicantes, as águas ficam na mesma altura, certo? O volume central sendo π vezes o raio ao quadrado. Então o raio a gente sabe que é 2, então nós vamos ter πr quadrado, 2 ao quadrado,
vezes a altura, que a gente vai chamar de H. Então, πr² é a área da base, vezes a altura, tá? Considerando apenas a altura da água aqui dentro do reservatório central, que é o que sobrou de água, mais 4 vezes o volume dos reservatórios auxiliares. Então, nós temos que o raio da base deste cilindro aqui, né, é 1,5 metros. Então, nós temos que 4 vezes π vezes o raio, que é 1,5 ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então, repetindo, πr² é a área da base vezes a altura. Beleza. Isso tudo tem que ser igual a 13π. Né? Vocês não podem esquecer deste 4 aqui, certo? Porque são 4 reservatórios auxiliares. Então, o que nós teremos aqui? 2 ao quadrado, 4. Nós vamos ficar com 4π vezes h, certo? Mais 1,5 elevado ao quadrado, vai dar 2,25. E 2,25 vezes 4, nós vamos obter 9. π vezes h igual a 13π. Então, nós teremos aqui 4πh mais 9πh, nós teremos 13πh igual a 13π. Ou seja, vamos passar este 13π aqui, dividindo para o outro lado, nós teremos 13π dividido por 13π. Ou seja, nós teremos aí uma altura de 1 metro. Ok? Então, a água atingiu 1 metro de altura aqui. Aqui no reservatório 2 atingiu 1 metro. Aqui no reservatório 1 atingiu 1 metro. Aqui no reservatório 4 atingiu 1 metro. E aqui ela baixou de 2 metros até chegar em 1 metro. Então, quando chegou em 1 metro, igualou todos os reservatórios na mesma altura, certo? Então, é só ir lá, na letra D, marcar, correr para o abraço e ser feliz. Fechou o pastel, gurizada? Um grande abraço e até os próximos vídeos.